prazer retornar a esta casa. Eu me sinto quase que membro desta casa, né? E sempre acolhido com muito carinho, com muito amor. Logo na recepção, a garota que nos recebeu foi muito educada, muito gentil. Eu não sei o nome dela, mas ela estava lá embaixo ajudando. Madalena. A Madalena, exatamente. Recebeu a gente muito bem. E chegamos aqui, tivemos a assistência do som, do Rodrigo do som, né? Que também nos deu assistência aqui. Assim que ele chegou, já deu assistência muito bem. Obrigado, Rodrigo. E o som está muito agradável aqui para a gente, viu? Reencontrei aqui o nosso amigo Daniel, que na última vez que estivemos aqui, eu e o meu sobrinho Hugo, a Márcia precisou ir socorrer o Jair, que teve um probleminha de saúde grave, né? Mas estamos felizes porque o Jair está aqui conosco, como Deus é misericordioso. E quem nos recepcionou aqui naquele dia, com a ausência da Márcia, por motivo de força maior, foi justamente o Daniel. Ele se viu na cova dos leões aqui, porque eu e o Hugo, a gente bate forte, viu, Daniel? Brincadeira, mas foi muito bom estar aquele domingo com vocês e hoje retornar a esta casa. Hoje eu retorno novamente a convite da Márcia, ela que sempre nos convida para estar aqui. Então estamos hoje com o maestro Eduardo Alves. Eu até estava esperando que ele tocasse um louvor congregacional, mas já estava tudo programado no playback, a igreja perdeu, né? Lamentável, mas perdeu. Mas foi um louvor agradável a Deus, com certeza. E mais uma vez, Eduardo, obrigado pela sua disposição. Está cortando um pouquinho, né? O microfone, não sei se a bateria está começando a falhar, mas está falhando um pouquinho aqui, não sei se vocês perceberam. Mas vamos, tem aqui, posso pegar um outro? Vamos tentar um outro. Vou pegar o amarelo. Som. Vamos tentar com esse aqui. Então vamos lá. Queridos, nós combinamos fazer uma parte do culto musical. Eu vou cantar alguns louvores na sequência, sem interrupções, sem falas. Então eu já estou falando tudo agora. E a igreja, eu espero que cada louvor atinja pelo menos uma pessoa. São mensagens cortadas. Um louvor fala sobre algo, o outro fala sobre outra coisa. Então, geralmente a gente fica falando, eu vou cantar esse hino, ele fala sobre isso, sobre aquilo. Preste atenção na mensagem, porque são mensagens esparsas. Cada hino pode atingir o coração de um e não atingir o coração de outro, mas não importa, são louvores a Deus e nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Não existe estrela aqui na frente. Estamos apenas tentando servir a Deus da melhor forma e eu espero que os louvores sejam agradáveis a Deus e a toda a congregação e aos nossos amigos internautas, né? A igreja está fazendo a transmissão, eu vou aproveitar e cumprimentar o pessoal do canal Voz Ativa. Nós estamos aqui com o Daniel, diretor do canal Voz Ativa, já tem mais de 1.800 membros, seguidores desse canal. Então, vocês que estão acompanhando aí, ou que vão acompanhar mais tarde, o nosso abraço para o pessoal do canal Voz Ativa. Vamos louvar ao Senhor.
Tu
Ao olhar como se vão, com tristeza posso ver gente triste com problemas, vivem sem amor. Seu olhar exprime dor e não podem ver algo que lhes possa dar esperança e paz. Busque ao Senhor
É muito raro cantar hinos sobre profecia. Mas eu pedi para o Eduardo cantar um solo. E a letra desse hino aborda as profecias. Prestem bastante atenção. Eduardo, que Deus te use mais uma vez. Levantou-se em meio às trevas, pela mão do Salvador. Eis a voz da profecia, a mensageira do Senhor. Somos filhos da promessa, escolhidos por Jesus, pela fé em sua palavra, nós seremos salvos através de seus profetas, pela santa inspiração. Conhecemos a verdade que nos traz libertação. Hoje são os céus escritos, um farol a iluminar. Jesus Cristo, nossa rocha, onde iremos abordar. Pela pena inspirada, Deus está nos mostrar que o caminho é estreito, mas Jesus à frente está. Somos filhos da promessa, escolhidos por Jesus, pela fé em sua palavra, nós seremos salvos através de seus profetas, pela santa inspiração. Conhecemos a verdade que nos traz libertação.
Eu ouvi um amém da igreja? Amém. Amém. Amém mesmo, de verdade. Merece uma aguinha. Pode até mastigar se quiser. Bênção, né? Que bênção. Que Deus seja louvado. Contei aqui 34 pessoas no culto de domingo. Essa igreja é abençoada. Que Deus abençoe vocês ricamente. Último louvor. É melhor sim que bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus, amoroso e fiel Salvador, tão maravilhoso pra mim. No abrigo da rocha me esconde ao calor e dá-me alegria sem fim. No abrigo da rocha me esconde ao calor em árida terra de sol. Oculta-me em seu plácido amor e cobre-me com tua mão. Sim, cobre-me com tua Amém. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Sim? Mais ou menos? Sim. Sim? Ótimo. Você está com sua Bíblia aí? Trouxe? Pega ela nesse momento então. Se
você é do mundo digital, pegue o seu celular, o seu smartphone, mas eu convido você a colocá-lo no modo avião, silenciar as notificações, porque agora é o momento de você poder falar com o Todo-Poderoso. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, e deixe ela abertinha aí para a gente poder conversar um pouquinho nessa manhã. 2 Samuel, capítulo 9. Se você achou, diz achei. Feche os seus olhos então. Pai querido, gratos somos a Ti, Senhor, porque nesta manhã nós temos o privilégio, a oportunidade de abrir a Tua palavra e se aprofundar, Senhor, nas verdades preciosas da Tua graça. Queremos pedir que essa mesma graça que se manifestou na história de todos os personagens venha se manifestar em nossa vida nesta manhã. Conduza-nos nesse breve momento que teremos aqui. Que o Teu Espírito possa estar em nós e entre nós nesta hora. O jovem pregador irá falar e que nesse momento unicamente a Tua voz possa ser ouvida. E que nessa manhã vidas possam ser transformadas, corações possam ser restaurados e famílias possam ser restabelecidas na pedra angular que é Cristo Jesus. Tudo isso nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Eu lanço para você uma imaginação. Imagine que você morreu. Eu sei que a gente não quer isso, mas imagine que você morreu e você está ali no seu caixão. As pessoas estão fazendo o seu velório. A pergunta que eu faço para você é: o que as pessoas vão contar sobre você? Quais as histórias eles vão falar que viveram com você? Quais as experiências eles vão se lamentar de não poderem mais ter? O que o mundo vai falar sobre você quando você morrer? Que história você vai deixar? A gente, por natureza, não gostamos de pensar na morte. E é óbvio o motivo do porquê nós não gostamos de pensar nisso, porque nós não fomos criados para morrer. Mas infelizmente, a morte, ela faz parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E inevitavelmente, em algum momento de nossa vida, nós iremos nos deparar com a situação de ter pessoas morrendo ao nosso lado, ou ter pessoas, ou até mesmo a gente passando por isso. Nessas horas, as pessoas não querem saber o quanto elas ganharam. Para elas não importa o quanto elas têm na conta bancária. Não importa que ela está com o carro do ano na garagem. Não importa que ela tem todas as contas pagas, que ela tem a melhor casa, que ela usa as melhores roupas, que ela come a melhor comida. Naquele momento em específico, quando a sua vida está por um fio, a única coisa que você quer é aquilo que você não pode comprar, é aquilo que você não pode ter e que nada nesse mundo pode te oferecer. Mas existe, na realidade cristã, uma segunda coisa que todos nós precisamos ter em nossa vida diariamente. E diferente do encontro com a morte, que se acontece naquele momento final da nossa história, esse acontece todos os dias. Essa busca que nós temos acontece diariamente. C.S. Lewis, em uma de suas reflexões, ele dizia que todos os seres nascem com desejos que o mundo onde eles nasceram pode suprir. Por exemplo, um patinho nasce com vontade de nadar. E no nosso planeta existe algo chamado água. A água faz o rio, que faz a lagoa, e o patinho pode nadar. Uma criança sente a vontade de comer. E existe algo
que se chama leite materno e satisfaz o desejo daquela criança. Os seres humanos, conforme vão ficando mais velhos, vão sentindo a atração sexual, e existe algo chamado sexo, que feito no momento certo, da forma correta, satisfaz as vontades humanas. Mas ele termina dizendo assim: entretanto, se você encontra dentro de você algo que nada nesse mundo pode preencher, a explicação mais provável é que você foi criado para um outro mundo. Todos nós temos dentro do nosso coração um anseio, um desejo por algo que nada neste mundo pode preencher. Existe um personagem na Bíblia que passou a vida procurando ter esse preenchimento, e um dia ele conseguiu alcançar isso. O nome desse personagem é Davi. E quando Davi conseguiu preencher o seu coração com a graça de Cristo, que ele tanto procurava, que ele tanto precisava, ele então entendeu o que era de fato seguir ao Deus Todo-Poderoso. A história de Davi passa por muitos altos e baixos. Mas na sua vida e na sua trajetória, Davi ele fez muitas promessas. Mesmo em momentos de extrema angústia e dificuldade, Davi fez promessas. Teve uma vez que Davi estava sendo perseguido por Saul, e ele se esconde dentro de uma caverna. Você conhece a história, e o rei Saul entra na caverna ali para usar aquela caverna como banheiro, e os soldados que estavam com Davi ali vão até o fundo e falam assim: Davi, olha, o rei Saul está lá na frente, ele está te perseguindo, ele está querendo te matar, você sabe disso, e parece que você tem a oportunidade perfeita. E aí Davi olhou e falou assim: eu nunca iria tocar no ungido do Senhor, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um susto nele. E aí Davi foi lá, bem devagarzinho, cortou um pedaço da capa do rei Saul, e depois que o rei Saul já estava um pouco distante, ele aparece no alto da montanha e grita para o rei Saul: ei, rei Saul, por que o senhor está me perseguindo? Eu não quero mal para a sua família e nem para você, eu não quero tomar o trono, não quero nada disso. Veja que eu tenho na minha mão um pedaço da sua capa que eu acabei de cortar dentro da caverna. Se eu quisesse, eu já teria te matado. O rei Saul olhou para Davi naquele dia e ele reconheceu que na vida de Davi estava representada a graça de Cristo. E Saul, olhando para Davi, disse assim: Davi, eu percebo que você será um rei muito mais justo do que eu. Faz uma promessa para mim. Quando você se tornar rei, não extermine a minha descendência. Num outro momento da história que Davi teve, nos seus altos e baixos, ele teve ali uma conversa com o seu amigo, o filho de Saul. Jonatas chega para ele e fala assim: Davi, a gente já está percebendo que o reino vai ser seu, né? Não tem jeito, e é o seguinte, a gente precisa resolver aqui uma questão, porque você sabe que todo rei que assume o poder e é de uma nova família, por padrão, ele mata toda a família antiga, para que não haja nenhuma possibilidade de revolta. Vamos fazer um acordo aqui. Você promete para mim que quando você for rei, você não vai exterminar a minha família? E Davi nesse dia fez um acordo ali, fez um compromisso com o filho de Saul, falando assim: fique tranquilo, quando eu me tornar rei, eu vou cuidar da sua família. Os anos se passam, Davi se torna rei, conquista muitas coisas, a vida não poderia ser melhor. E no período em que Davi estava vivendo ali paz no reino, ele se lembra das promessas que ele havia feito para os seus amigos. E no capítulo 9, no verso 1, Davi vai dizer o seguinte: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? A palavra bondade aqui, ela vem do termo reset, e ela pode ser traduzida, ou ela seria melhor traduzida como graça. O que Davi está falando aqui
em 2 Samuel capítulo 9, verso 1, ele está dizendo assim: será que restou alguém da casa de Saul para que eu possa usar da graça de Deus para com essa pessoa? A mesma graça que um dia eu conheci, a mesma graça que um dia inundou a minha vida, a mesma graça que um dia me perdoou dos meus pecados. Será que alguém da casa de Saul ainda está vivo para que eu possa transmitir para essa pessoa essa graça? O verso 2 vai dizer que havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e ele foi trazido até Davi, e no verso 3 disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. A história vai relatar para nós que havia um menino que havia sobrevivido da família de Saul, um descendente, ainda estava vivo. No verso 4, Ziba vai começar a dar algumas descrições. Davi pergunta para ele: e onde está esse rapaz? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Existem algumas expressões da Bíblia que elas não foram traduzidas. Lodebar é uma delas. E para que você possa entender, a tradução seria o seguinte: Debar significa uma terra que tem pastagens, uma terra fértil, uma terra produtiva. E esse termo Lo é na verdade uma oposição a isso, é o oposto disso. Ou seja, Lodebar é a terra que não tem pastagens, é a terra que não é fértil, é um deserto, é árido. E é lá na terra de Lodebar que se encontrava esse descendente do rei, sozinho, esquecido no tempo, no espaço, no local. Aquele jovem que, quando saiu fugido do palácio, quando seu avô e o seu pai morrem, ele vai para essa terra distante para poder fugir de qualquer possibilidade de morte. E lá ele cresceu. Verso 5 vai dizer o seguinte: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. E eu queria que você pensasse comigo na cena. Mefibosete é filho de Jonatas, neto do rei Saul. O que o rei Saul fez para Davi mesmo? Perseguiu, não foi? Tentou matar ele a todo custo. Lembra quando ele jogou a lança em Davi? Quase pega o menino? Aí agora imagina, Mefibosete está lá na varanda da casa dele, sentadinho, o sol escaldante, vento, poeira para tudo que é lado, porque é uma terra sem pastagem, é um deserto. E ao longe, no alto da colina, ele vê o estandarte real se aproximando. A cavalaria do rei está vindo. E as pessoas começam a ficar espantadas, começam a olhar para aquela cena e falam: o que está acontecendo? E Mefibosete olha e fala assim: me encontraram. Já era a hora. A casa caiu. Chegou o momento do rei ter a sua vingança. E aí o soldado chega diante de Mefibosete e fala assim: és tu, Mefibosete, o filho de Jonatas, o neto de Saul? E ele fala: sim, sou eu. Ambos os pés sem funcionar, não se movimentavam, não podia correr, não tinha para onde ir. A única coisa que ele esperava era ouvir o desembanhar de uma espada e a sua cabeça ser decepada. Mas aí o soldado olha para ele e fala assim: vem com a gente, o rei quer te ver. Sabe o que ele pensou? Pronto, o rei quer matar pessoalmente. Ele não quer nem deixar o outro ter oportunidade, é ele mesmo que quer enfiar a espada em mim. O ódio está tão grande que o próprio rei vai matar. Mas o que eu posso fazer? Não tem como correr. Ele é conduzido até o palácio. E continua imaginando a cena. Mefibosete é colocado diante do rei, o poderoso Davi, com a sua coroa de ouro, com rubis e joias, a sua roupa fina de linho. E diante dele um homem, rastejando pelo chão, sujo, cansado, com medo, com fome, vestes rasgadas, cheio de poeira.
o contraste não poderia ser maior. E diante disso, Davi olha para ele no verso 6, vai dizer assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e lhe disse Davi: és tu Mefibosete? E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Mefibosete, não temas. Sublinha, grava esse texto, borda no pano de prato, cola no status do seu Instagram, do seu WhatsApp. Mefibosete, não temas, porque eu usarei da bondade, da reset, da graça de Deus para com você, por amor do teu pai, por uma promessa que eu fiz um dia, e por amor ao Deus que eu conheço. A mesma graça que um dia foi manifestada na minha vida, eu manifesto para você também. Aqui está a frase que Mefibosete nunca iria esquecer: não temas. Mas Davi vai continuar. Aqui no verso 9, vai dizer o seguinte: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, eu dei a Mefibosete. Tu, Ziba, vai trabalhar para ele, pois a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão, para que ele coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá o pão sempre à minha mesa. E a Bíblia vai dizer que Ziba tinha 15 filhos e 20 servos, e todos eles foram colocados para trabalhar para Mefibosete. Você vai fazer tudo para ele, tudo está restaurado. Tudo que pertencia a Saul agora é de Mefibosete, tudo que pertencia a Jonatas agora é de Mefibosete. Essa é a graça de Deus para com a vida de Mefibosete. Mas Ziba, anota uma coisa, põe uma coisa a mais na sua agenda. O pão, Ziba, o pão ele vai comer sempre na minha mesa. O verso 13, encerrando essa história, vai dizer para nós: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia aonde? Sempre à mesa do rei. Querido irmão, eu convido você a mais uma vez viajar na sua imaginação. E agora imagine a mesa do rei está posta. Ali estão assentados os convidados reais. Você sabe quem se assentava na mesa do rei? Na mesa do rei se assentavam 40 homens, que eram chamados os valentes de Davi. Sabe quem são os valentes de Davi? Um deles, só para você conhecer a história, um deles um dia se viu cercado pelo exército inimigo, e ele levantou a sua espada para o alto e bradou: por Deus e por Davi, e ele lutou o dia inteiro. Ellen White vai dizer para nós que ao final do dia, aquele soldado havia matado 800 soldados do lado inimigo. A espada estava tão presa em suas mãos que ninguém conseguia tirar. Precisaram fazer uma força absurda para conseguir soltar a espada dele. Esse era o tipo de homem que sentava. Sabe quem sentava na mesa do rei? Salomão. Lembra de Salomão? O homem mais sábio que existiu. A Bíblia fala que nunca houve e nunca haverá sabedoria tão grande como a de Salomão. Na mesa do rei se assentava Absalão. Sabe quem é Absalão? Absalão era o homem mais bonito que existia. Se Absalão existisse hoje, ele perderia só para mim, de acordo com a minha esposa. Se você duvida disso, fala com ela. Ela fala que eu sou mais bonito que Absalão. Mas a Bíblia vai falar que Absalão não tinha nenhum defeito sequer, da planta do pé até o seu último fio de cabelo. Não havia defeito algum em Absalão. A mesa do rei está posta. Os homens estão sentados, os filhos já estão lá, o rei já está aqui. Todos estão prontos para se servir, mas o rei se levanta e fala: ainda não.
falta um. Os filhos se entreolham, os soldados se olham. Pai, está faltando quem? Pelo salão do palácio se ouve sons surdos de uma muleta e de uma pessoa que se arrasta. Mefibosete se achega, pede desculpas pela demora. Davi olha para ele e fala assim: meu filho, ninguém iria começar a comer enquanto você não estivesse aqui. E sabe o que é mais incrível nessa história? Quando você se assenta a uma mesa para comer, você consegue ver da cintura para baixo das pessoas? Não, né? Quando Mefibosete se assenta na mesa do rei, o seu defeito, a sua imperfeição, ela é coberta pela mesa do rei, e ele se torna igual a todos os outros. O nome disso é graça. Queridos, há uma mesa no céu que foi preparada para mim e para você. E nessa manhã, a carruagem real, ela vem e para aqui na igreja de Mirandópolis, para na sua casa, você que está nos assistindo, e ele clama por você. Deus envia os seus anjos e fala assim: o rei quer te ver. O rei quer te ver, e ele quer restaurar para você tudo aquilo que pertenceu a Adão, tudo aquilo que pertencia a Eva. O rei quer dar para você, e tem mais. Esse rei prometeu que quando você chegasse no céu, haveria uma mesa te esperando. Uma mesa, como Ellen White diz, com quilômetros de extensão para os salvos. E nessa mesa estará sentado Paulo. Lembra de Paulo? Quem sou eu perto de Paulo? Eu não consigo pregar o evangelho com as minhas redes sociais. Paulo viajou o mundo. Nessa mesa vai estar lá Pedro, Abraão, Moisés, o homem que conduziu o povo pelo deserto. A gente na igreja não dá conta de 12 no departamento. Moisés conduziu tantos. Quem sou eu diante de Moisés? Mas a mesa do rei é tão graciosa, porque quando nós nos assentamos, todos serão iguais. Porque na mesa do rei, todos são filhos. Querido irmão, a graça de Cristo quer se manifestar na sua vida hoje. Permita que a graça transforme você, e que essa graça te faça ser participante da mesa do rei. Jesus.
havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a esperança que move a certeza de Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita em mim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita em mim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por Gratos somos a Ti, Senhor, pela graça. A graça que se manifestou na vida de Davi e foi passada para Mefibosete é a mesma graça que nós temos a oportunidade de escolher que se manifeste em nossa vida. E nessa manhã, Pai, como igreja, como indivíduos, como filhos, nós pedimos a Ti, manifeste em nós a Tua graça. Nós queremos ir diante da presença do Rei. E a gente vai com o que a gente tem. As nossas roupas simples, velhas, rasgadas. A nossa vida manchada de pecado. A nossa vida de sujidade, Senhor. A gente se apresenta diante do Rei Todo-Poderoso, que nunca vai perder uma batalha. E a única coisa que a gente tem para oferecer é quem nós somos. Seres falhos, seres pecadores, mas seres dependentes da graça de Cristo. E o Senhor, com benevolência, amor, bondade, o Senhor com a recete, o Senhor nos cobre, e o Senhor olha para nós e diz: não temas, porque eu usarei da recete de Deus,
da minha recebe para com você. Vinde, vinde, bendito de meu Pai, e possua por herança aquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. O Senhor nos convida para nos assentar à mesa, onde como filhos seremos considerados herdeiros eternos da graça de Cristo. Isso é o que nós queremos em nossa vida, Pai. E é isso que nós rogamos a Ti, no nome daquele que é o autor, consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E vocês dizem amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e um feliz domingo. Que manhã especial. Glórias ao nosso Deus pela vida de vocês. Que união fantástica que vocês fizeram. Que trio. Muito obrigado. A Igreja de Mirandópolis realmente agradece de forma que não tem palavras mais para dizer. Só queremos que vocês voltem, ok? A nossa forma de agradecer é dizer: voltem, ok? Queremos que vocês estejam conosco no próximo semestre, ok? Muito obrigada pela presença, pela participação e pela bênção que trouxeram aqui para a Igreja de Mirandópolis. Agradecemos também a você que esteve conosco nesta manhã e que participou desta grande festa. Nós estamos hoje num dia de festa. A partir das 4 da tarde, nós daremos continuidade à nossa programação, dado o departamento de mulheres, que estará como um chá de mulheres. E você é convidada a estar conosco a partir das 4 da tarde, ok? Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom domingo a todos vocês aí. Deus abençoe. Valeu.